vamos dar uma volta geral por Manila para conhecer aqui o que tem, o que não tem, como é que é a cidade, como é que não é. Vamos lá. Para quem não sabe, pessoal, Manila é uma ex-colônia espanhola. Depois os Estados Unidos comprou, pagou em dinheiro pelo país, comprou da Espanha, tá? Por isso que muita coisa aqui tem o nome espanhol, sugere nomes em espanhol, tá? E o que é muito forte aqui também é a religião cristã, de uma forma geral, em especial o catolicismo. Aqui vocês estão vendo uma igreja católica bem bonitinha, pequenininha, mas bem bonitinha. Mas o cristianismo ele é muito forte aqui nas Filipinas, tá? E os evangélicos estão crescendo muito também. E vamos ver, a região que nós estamos indo conhecer agora é uma região chamada de Intramuros, né? Essa região, ela era, a princípio, toda Manila era só o que ficava dentro de Intramuros. Depois a Manila cresceu, se expandiu. Mas Intramuros foi um forte durante a dominação espanhola, quando outros países tentavam invadir aqui. Intramuros funcionou como um ponto forte de defesa que nós vamos indo conhecer agora, tá? E vou falando para vocês aos poucos. Vamos embora. Esse então é mais ou menos a vestimenta de um soldado filipino que lutou. No, I am Brazilian. Yeah. Esse daqui I speak português. O uniforme do pessoal que lutava contra a invasão americana aqui. Então os filipinos junto com os espanhóis lutavam contra os americanos na invasão aqui. Ali acho que eles estão fazendo treinamento para novos. É claro que isso daqui é só turístico, óbvio, né? Mas aqui é as ruínas de um quartel-general da época dessa guerra, da invasão americana aqui. Pessoal, nós estamos aqui dentro da região de Intramuros. Como eu falei antes, Manila era só isso daqui, aqui dentro. Depois Manila se expandiu. Intramuros, essa região aqui é muito importante para a história de Manila, para a história do país. Praticamente a defesa do país se deu principalmente aqui nesse forte. Quando os estadunidenses, quando os americanos chegaram aqui para tomar a ilha dos espanhóis, eles enfrentaram uma forte resistência aqui nesse lugar. Esse é um canhão espanhol. Battle of Manila Bay, 1898, between the Battle of Americans and Spanish. Um canhão espanhol usado na guerra contra os americanos em 1888. Aliás, para quem quiser aprender mais, existe um filme chamado 1888, se eu não estiver enganado, que conta um pouco sobre a história das Filipinas e é muito interessante, principalmente sobre uma batalha aonde os americanos tentavam a todo custo tomar as Filipinas dos espanhóis e dos filipinos. Falando um pouco especialmente sobre esse prédio, pessoal. Esse prédio aqui, ele foi tomado pelos americanos dos japoneses. Os japoneses usavam esse prédio como um quartel-general, não só, mas toda a região aqui, não só esse prédio, mas toda a região. E esse prédio ele foi tomado pelos americanos, tá? Como vocês podem ver, ele está todo cheio, marcas de bala. Foi tudo, são resquícios da batalha dos Estados Unidos contra os japoneses aqui. Tá? Lembrando que os japoneses dominavam as Filipinas nessa época.
Todos esses buracos que vocês estão vendo assim, tudo isso daqui são tiros, buracos de bala na tentativa dos americanos de tomarem esse espaço. Para quem gosta de história, eu acho que arrepia, emociona visitar um lugar desse daqui. É muito interessante. O prédio inteiro não é muito grande, mas claramente foi bastante atacado pelos americanos. E vamos lá. E vamos seguir a nossa caminhada pela Intramuros, o Forte de Manila. Das pessoas, achamos um monumento aqui das pessoas que lutaram dentro do Forte Santiago, que é o nome original aqui do lugar onde nós estamos, tá? Então foram esses os soldados que lutaram para defender o forte. Mais especificamente, o capitão Ferdinand Marcos, ele se tornou presidente no futuro. Mais para frente ele se tornou presidente das Filipinas e hoje o filho dele é o atual presidente. Muito legal, muito legal. Vamos lá, continuando. Aqui na entrada principal, vocês estão vendo ali em cima a imagem de Santiago. Ele é o patrono da Espanha. Não sei se ainda é hoje, tá? Mas na época era o patrono da Espanha. Ele foi feito de madeira e é original até mesmo os dias de hoje, ou seja, uma madeira bem resistente. Provavelmente, devido aqui na região, os espanhóis e os portugueses, eles eram aliados, os espanhóis e os portugueses, para implementar o cristianismo aqui. Tanto que as Filipinas foi o único país a aceitar o cristianismo. Os outros países aqui, Indonésia, Malásia, não aceitaram o cristianismo. Aqui 80% da população é cristã e 20% da população é muçulmana. Provavelmente aquilo ali, por ser tão resistente assim, é madeira, é pau-brasil, já que Portugal e Espanha eram aliados aqui na região. Muito interessante. Vamos adentrar agora. Aqui também era usado como um paiol de armas pelos espanhóis, bombardeado também pelos Estados Unidos. Então, todos esses buracos que vocês veem aqui, tudo isso daqui são buracos de artilharia de quando os americanos tomaram esse pedaço. Bombardearam o que sobrou, eles entraram aqui para pegar o material bélico para eles, obviamente. Isso é história pura, gente. Apaixonante, emocionante. É emocionante conhecer lugares assim. Não tem preço. Quanto custa uma viagem de avião? Quanto custa um hotel? Depende. Se você ama a história, é barato. Por mais que eles tenham que economizar, segurar daqui, uma grana dali. Mas quem gosta de história, conhecer lugares como esse, que conta a história da humanidade, a história de um povo, né? E por que não a história até de um continente? Porque foi graças ao domínio espanhol que aqui se tornou um país cristão. Como eu falei, 80% da população filipina é cristã. Então, conhecer lugares como esse basicamente não tem preço. Claro, nada é de graça, pagar passagem de avião, hotel, tudo, mas vale a pena. Vale muito a pena. Vocês estão vendo aquela estátua ali? Aquela estátua é de um filipino chamado Rizal. Ele é considerado uma grande inspiração para os filipinos e grande inimigo dos espanhóis. Ele foi o primeiro homem a publicar livros aqui nas Filipinas. Ele imprimia livros na Alemanha, né? Porque não dava para imprimir aqui, era proibido imprimir livros. Aí o governo espanhol não deixava imprimir livros na língua nativa. Então ele imprimia livros na Alemanha, trazia para cá para educar o povo. Então ele
Para o governo espanhol, ele era visto como um revolucionário, perigoso. Para o povo filipino, foi conhecido, é conhecido até hoje como um libertador. E é por isso que até hoje, muitas escolas aqui nas Filipinas usam o nome dele, vai o nome dele no nome Rizal. Rizal alguma coisa antes ou depois, mas sempre Rizal ou Rizal em filipino, né? Enfim, revolucionários para uns, libertadores para outros. Depende do lado da história que a gente tá. Isso vale para qualquer um, né? Muitas pessoas ao redor do mundo são chamados de revolucionários, perigosos para alguns países, e outros, para o outro lado da história, é o libertador, o herói. Então, de que lado da história que você está, é o jeito que você vai chamar. Aqui, gente, vou um pouco mais para trás mostrar para vocês. Funcionou como uma prisão. E esse daqui é o Rizal, ou Rizal, de acordo com a língua dos filipinos aqui. Ele aguardou aqui um mês antes de ser executado. Ele foi executado pelos espanhóis, foi morto, foi sentenciado à pena de morte, foi morto com um tiro, justamente por quê? Porque queria educar o povo espanhol. Então, a educação é a arma de todo governo, é a arma que todo governo teme. E isso é até hoje, né? Até hoje, todo governo tem medo de um povo educado. E foi isso que o povo espanhol fez, o governo espanhol fez. Executou Rizal porque ele queria educar e alfabetizar e abrir a cabeça do povo filipino. Pessoal, nós estávamos ali, tá? Onde eu mostrei aonde o Rizal ficou detido no seu último mês de vida. E o último dia de vida dele foi dentro desse prédio aqui. Foi dentro desse prédio aqui. Aonde ele fez a última refeição dele, aonde ele fez últimos momentos de vida dele. E ele conseguiu escrever uma carta, gente. Uma carta escondido. Ele guardou essa carta, escondeu dentro de uma lamparina, um lampião, alguma coisa do tipo. E essa carta foi achada muito tempo depois, quando a Filipinas já estava livre do domínio espanhol. Foi achada pela irmã dele. Então essa carta foi traduzida aqui, está traduzida em vários espanhol, em vários idiomas. Aqui, acredito eu, ser em alemão. Aqui é alguma que está para ser inaugurada ainda. Aqui, russo ou ucraniano, eu não sei diferenciar. Eu conheço como eles usam o mesmo alfabeto, eu não consigo dizer se é russo ou ucraniano, mas é alfabeto cirílico. Aqui em francês, tudo isso daqui é o mesmo conteúdo. Aqui em espanhol, aqui em polonês, aqui em romeno. Todas essas placas foram doadas pelo governo desses países que foram traduzidos. Aqui está em braille, né? Doado pela embaixada da Itália aqui em Manila. Aqui outra da Hungria também. Aqui creio eu que seja em árabe, não conheço. Aqui não sei dizer que idioma é esse, alguma coisa do leste europeu. Aqui em chinês, aqui em coreano, aqui em... Ele me falou japonês, gente, só que aqui eu não sei, pode ser chinês e lá, porque aqui não tem nenhum alfabeto com katakana ou hiragana. Eu não entendo japonês muito bem para dizer se esses kanjis são chineses ou japoneses, tá? Aqui na língua nativa deles, em Tagalog. E aqui em inglês. Infelizmente não tem em português, porque o Brasil não fez essa placa, não doou essa placa para as Filipinas. E aqui essa em espanhol, aqui eu consigo ler bem, entender bem. E é uma carta muito triste, onde ele se despede do povo filipino, deseja tudo de bom para o povo filipino.
Essa foi a original, né? Escrita em espanhol por ele. Então aqui ele diz: não importa o que aconteça, que sejamos um povo unidos, que sejamos presos, que sejamos torturados, mas que sejamos um povo unido, que sejamos um povo alfabetizado, que sejamos um povo que lutemos pela nossa terra. E é isso. É difícil ler e não se emocionar. Aqui, gente, foi usado como um depósito de armas pelos espanhóis no subsolo para proteger de ataques, né? Meio óbvio. Porém, com certeza cerâmica espanhola, parênteses. Porém, durante a invasão japonesa, isso daqui foi usado como uma prisão. O espaço é muito pequeno, nós vamos entrar lá para 600 prisioneiros. Então tinham 600 prisioneiros aqui dentro. Vamos entrar lá. Eu não sei se a GoPro vai conseguir mostrar, mas vamos ver o que que a gente consegue mostrar aqui. O acesso é bem difícil, porque é tudo muito baixo. Ufa! E dá para mostrar, sim. Dá para mostrar. Aqui ficavam dos prisioneiros americanos e filipinos e espanhóis, né? 600 pessoas ficaram presas aqui dentro. 600 persons here inside. É um espaço muito pequeno para 600 pessoas, gente. Aqui foram a forma a qual os corpos foram encontrados, já muito em decomposição, como vocês estão vendo. Não sei se eu vou poder mostrar essas imagens no YouTube, mas foi assim que os corpos foram encontrados pelos americanos e pelos filipinos, né? E o que que acontecia, gente? Aqui do lado tem um rio, e durante o período de enchente entrava água aqui, então muita gente morria também afogada. Muita gente morria afogada aqui dentro. Aqui foi durante quando os Estados Unidos evacuou a cidade de Manila, né? De cidade de Manila, não, perdão, Intramuros, aqui essa região, tirou os civis do lugar. Muitos corpos foram encontrados soterrados em valas comuns. Tudo numa guerra é triste, gente. Tudo numa guerra é triste. Aqui foi como a região de Intramuros, que é onde nós estamos hoje, ficou. Tudo isso daqui é a região de Intramuros. Nós começamos a nossa visita por aqui, tá? Vocês podem ver que foi totalmente bombardeada pelos americanos, porque aqui estava sendo ocupado pelos japoneses. Então a água desse rio era jogada dentro dessa prisão onde nós estamos aqui embaixo, no subsolo, para poder matar as pessoas, além de fome, matar afogados. Como eu estava falando, toda guerra é triste, mas triste também é saber que nenhum corpo que foi encontrado aqui, foi reconhecido. Então foram enterrados em vala comum, sem nenhum tipo de reconhecimento. Nenhum corpo. E aqui é a saída. Eu imagino o que se passou pelas pessoas que entraram aqui e encontraram 600 corpos em estado de decomposição, mortos já há muito tempo. O local é sufocante, é difícil de respirar aqui, não tem muita entrada de ar, só duas, mas imagino só, quer dizer, é inimaginável 600 pessoas aqui dentro.
E aqui é a saída. E eram as águas desse rio, que era aberta com porta e jogada água lá pra dentro, para que eles morressem afogados. É isso aí, gente. Continuando a visita. Explicando aqui mais um pouco, isso aqui era a entrada para a prisão que nós passamos lá embaixo. Aqui é uma guarita no estilo espanhol, né? No estilo espanhol. E aqui é um soldado espanhol, claro, uma estátua de um soldado espanhol da época. Vou tentar melhorar a imagem depois na edição, que parece que o sol está atrapalhando bastante. Aqui dentro, gente, é a história do forte, contado com peças de Lego. Tudo aqui foi construído com Legos. Aqui, esse prédio aqui é o palácio do governador da época, durante o governo espanhol. Essa daqui foi uma igreja, foi destruída durante a guerra, né? Não existe mais. Aqui é a prefeitura de Manila, tá? Hoje não é mais a prefeitura de Manila. Esse prédio existe até hoje, mas hoje não é mais a prefeitura de Manila. Hoje é prédio do governo administrativo, mas não é da prefeitura. Aqui, igreja de São Francisco, foi transformada em universidade depois do domínio espanhol. É a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, né? Ela foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial, essa igreja. Aqui a aduana, todo mundo sabe o que é uma aduana. Essa daqui existe até hoje como aduana também, até hoje aqui em Manila. Igreja de Santo Inácio, ela também foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. E é tudo de Lego, isso que é muito legal. Foi destruída várias vezes e construída várias vezes essa igreja. A última vez que ela foi destruída foi na Segunda Guerra Mundial também. Foi destruída também durante a guerra entre os americanos e espanhóis. Esta daqui é a Catedral de Manila, a maior igreja daqui de Manila. Ela foi destruída 7 vezes e foi reconstruída 7 vezes. 4 vezes por terremotos, 3 vezes por furacões e 1 vez por causa da guerra, e foi reconstruída, um pouco modificada, mas nós vamos até essa igreja depois e vou mostrar qual foi a modificação que eles fizeram. E tudo isso é Lego, gente. Vocês podem ver que é peças de Lego. Eu imagino quanto tempo levou para construir tudo isso. E continuamos a visita. Voltando um pouquinho, gente, a falar sobre os mortos que foram encontrados ali, os 600 corpos, eles estão todos enterrados aqui. Essa cruz foi feita, né, aqui em cima dessa cova comum. Aqui é uma vala comum, uma cova comum, onde os 600 corpos estão enterrados, tá? Foi construído em memórias a eles. Então aqui tem soldados americanos, soldados espanhóis, soldados filipinos. Tudo não foi possível, como eu falei, não foi possível identificar nenhum corpo. Então foram enterrados sem saber quem morreu exatamente. Simplesmente foram enterrados aqui nessa cova comum. E vamos lá, vamos continuar. Mais aqui dando uma volta, gente, explicando esse prédio aqui. Quem conhece um pouco, já leu, não necessariamente foi para o México, sabe que lá no México muitas igrejas, construções antigas são construídas dessa forma, com esse tipo de tijolinho de barro, né? Isso daqui foi feito pelos originalmente, né? Essa tradição foi feita pelos mexicanos. Foram os mexicanos que trouxeram para cá os abacaxi, tomate e muitas outras frutas, porque o clima é o mesmo de lá e aqui. Muito, muito interessante.
cansado, porém feliz. Finalizado, fechando mais um vídeo aqui com vocês. Visitamos aqui, podemos chamar de Citadela também, o Intramuros de Manila. Aqui que se originou Manila, aqui onde a história do país passou por esse lugar. Seus heróis, seus adversários, suas glórias, suas desgraças, enfim. A história do país passou por aqui. Não tem palavras, mas estar num lugar desse não tem palavras. Aprendi muito e espero ter passado muita coisa para vocês também. Esse foi mais um vídeo, então. Tchau.